Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Graça e paz, igreja. Amém? Palavra para a igreja. Então receba, amém? Abre aí 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Pedro, capítulo 5, verso 6. Diz assim a palavra: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa tua palavra, a qual o Senhor tem para a tua igreja. Como o pastor Maurício já colocou aqui, e eu creio nisso. Senhor, faz da forma que quiser, do jeito que quiser, mas fala conosco, Senhor. Papai, eu te peço, cada um deste lugar, com o coração aberto, humilde, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Declaro, Senhor, um culto de cura, um culto de libertação, de restauração, Senhor. E te peço algo especial nessa noite, Senhor, que ninguém saia daqui como entrou, mas saia daqui cheios do Senhor, voando nas asas do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe? A palavra é clara aqui, queridos. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. E eu vou começar nessa introdução e nesse começo da ministração. Aqui a palavra é clara para a gente se humilhar, né? Está muito claro isso, você já concordou comigo e você viu na palavra de Deus. Só que o contrário de humilhar é orgulho e soberba. E nessa introdução eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo há mais ou menos umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Aconteceu uma situação comigo no meio da tarde para frente, e estava com alguns afazeres a fazer, né? Meio redundante isso, mas era isso. Só que a minha reação não foi legal. Foi um presente que Deus me deu e não foi interessante a forma como eu recebi aquele presente. E na hora eu me perguntei, mas por conta do ativismo acabei não me aprofundando. E quando eu cheguei em casa, eu estava indo no mercado e eu estava indo a pé, e sim, a cabeça já estava mais fresca. E eu falei: Deus, por que eu agi dessa forma nessa situação, diante dessa situação? E Deus, Ele foi muito claro comigo, falou assim: isso é orgulho. E na hora, foi como se eu levasse não sei se você já passou por isso, mas nesse dia eu levei um soco na boca do estômago de Deus. E eu fiquei mal aquele dia. Eu falei: meu Deus, se fosse outra pessoa que tinha me falado, eu acho que tinha que ser ele mesmo, né? Teria que ser ele. E ali eu falei: meu Deus, eu achei que eu estava livre disso. Eu achei que isso não fazia mais parte da minha vida. Mas ali Ele foi muito claro ali, e começou a ministrar o meu coração, e eu entendi que era de Deus aquilo lá. E eu cheguei em casa, eu fiz o que eu tinha para fazer, e à noite, antes de dormir, eu orei. E no meu momento de oração, no outro dia, eu orei a Deus, pedi perdão e chorei muito diante de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque desde então o Senhor tem mostrado para mim, diante de situações que eu tenho visto, diante de conversas, diante de curso que a gente tem ministrado, quase todos os dias posso dizer para você, Deus tem mostrado situações de orgulho, não só na minha vida, mas como o pastor Maurício falou, a palavra é para a igreja, é para nós. Então, queridos, com muita humildade, eu gostaria que você abrisse realmente seu coração
queridos, de verdade, se não for de Deus isso para você, você descarta e continua me amando. Antes de cear, você me perdoe. Eu já te peço perdão de cara. Mas, queridos, a gente precisa essa noite sondar o nosso coração em relação à soberba e orgulho. Eu me abri aqui, me humilhei, coloquei a minha situação, a minha debilidade a qual eu passei, e diante dessa, eu creio que Deus me perdoou, e diante desse perdão de Deus, Deus tem aberto meus olhos para essas coisas, para situações, para atitudes que a gente tem visto, olhado, acompanhado. A gente tem ministrado o curso toda sexta-feira para homens, o curso chama Homens de Verdade, e quase todas as aulas a gente fala de orgulho, de soberba. A gente vai para algumas situações em gabinete, conversas, qual é o foco da situação? Orgulho e soberba. Orgulho e soberba. Queridos, existe algo que Deus nos dá, Ele nos fala em Tiago 4,6, para você que está anotando. Ele resiste ao orgulhoso e ao soberbo. A palavra ela é muito clara lá em Tiago 4,6, diz: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E na NVI, isso está muito próximo, tá? Soberbo e orgulhoso. Na NVI, a palavra que usada é orgulhoso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Talvez você esteja ouvindo e falar: isso aí não é para mim não. Acho que eu devia ter faltado ao culto hoje. Mas o exercício que eu quero que você faça hoje é que a gente venha identificar se realmente, se você está livre, meu irmão, glória a Deus por isso. Eu vou ficar feliz se você compartilhar isso comigo. Porque eu falo, então era comigo, não só comigo. Mas olha só, a gente precisa nessa noite fazer um exercício de como estão as nossas atitudes diante de situações. A gente vai fazer um exercício bem rápido aqui de algumas situações, de como nós identificarmos isso. A primeira, quando você está errado, você admite facilmente que está errado? Quando você pisou na bola, fez alguma situação ali que realmente estava errado, errou a receita do bolo, tinha convidado para ir, qual é a desculpa? É o fogão? Ou é a galinha que passou da hora de botar e o ovo desandou? É o trigo que não era bom? Ou você vai se humilhar diante de Deus e pedir perdão e falar: Deus, o que eu posso... E se humilhar diante dessa situação. Obrigado. Tá. Qual é a sua... o exercício é esse. A gente vai falar alguns pontos aqui. O exercício é esse. Você, consigo mesmo. E o Espírito Santo está pairando sobre nós aqui. Ele vai confirmar sobre o seu coração se você tem situações para ser resolvida nessa área, nessa situação. Então, quando você está errado, você admite facilmente o erro? Ou você põe desculpa? Ou deixa para depois? O põe desculpa é antigo, né? É a desculpa mais antiga que existe no planeta. Desde Adão existe isso. Outro negócio interessante, isso aconteceu comigo. Eu acho que eu fui curado disso uns 2 ou 3 anos depois que eu me converti. Então já tem uns 10, 12 anos isso. Mas algo que era uma debilidade minha nessa ponta que nós vamos falar aqui agora. Quando você recebe uma ajuda, recebe uma oferta, qual a sua ação diante da situação? Pastor, eu gosto de ganhar. Amém. Eu também gosto mesmo, porque hoje eu entendo o princípio da oferta. Mas antigamente eu não gostava. Eu me sentia, será que ele está achando que eu sou um coitadinho? Será que ele está achando que eu estou precisando? Será que é isso? Será que é aquilo? O que é isso tudo? Orgulho. O que nós temos que entender é que a oferta ela é uma semente. E muitas vezes, a maioria das vezes, não é você que está precisando receber a oferta, é o ofertante que precisa ofertar. Ele achou em você um solo fértil, achou em você um campo fértil. Deus direcionou assim, então você receba a tua oferta da mão dele, abençoe, decrete bênção sobre ele. É assim que deve ser, assim que eu aprendi muito rápido nisso. Mas existem situações que as pessoas não querem ajuda, elas não admitem ajuda. Até numa oferta elas não admitem isso, porque falam, o que ela está achando? Será que está achando que eu estou passando fome? Será que está achando que minha calça está ruim, que minha camisa está ruim, que meu sapato é isso e aquilo? Não. Cuidado, isso pode ter indício de orgulho e soberba. Quando você é exortado, confrontado, julgado, qual que é a tua ação diante da situação? Aí eu abro um parênteses aqui para os pais. Quando alguém vem falar mal do teu filho, porque ele está correndo ou está fazendo isso e aquilo, qual é a sua atitude diante dessa situação?
Ou você já se fecha, não, com meu filho não é assim. Queridos, com todos é assim. A gente passa situações, passa assim. É lógico que filho de pastor, infelizmente, o alvo, ele é mais visto, vamos colocar assim. Mas a gente tem orado por isso e isso vai cair, né, pastor? Em nome de Jesus. Porque são todos iguais, todos estão crescendo. E todos estão passivos a erro, amém? Então, quando você vê alguém, não é porque é o filho do pastor que você escandaliza. Olha o teu primeiro. Tira o cisco que está no teu olho, para depois você tirar a trave do... Quer dizer, tira o cisco, em vez de você querer tirar o cisco do olho do pastor ou do líder, né? Tira o que está na trave no seu olho. Então, como você é exortado diante de uma situação dessa? Como você é exortado quando chega e fala, meu irmão, você está errado. A nota não é essa, é aquela. Meu irmão, você está errado. Ali a Bíblia fala isso, isso e isso. Não é isso que você está falando. Olha, você errou aqui, você podia ser melhor ali. Queridos, existe sim uma situação, e eu quero ficar bem claro isso. Existe sim formas de como você vai exortar. Mas aqui a gente está tratando como a gente vai receber tudo isso. Para a gente identificar se a gente tem realmente um coração humilde diante de Deus. Humilde diante dos irmãos. Um coração contrito, um coração pronto para servir. A palavra fala que o sábio, quando ele é repreendido, ele fica mais sábio ainda. Eu preciso andar nessa verdade, não ficar de biquinho, de fazendo mimimi, porque um falando que não posso assim, assado. Queridos, se humilha. Tira a soberba do seu coração. Tira isso do seu coração. Eu quero que você vai identificando algumas situações, e se não for, glória a Deus por isso. Mas se sim, queridos, hoje é noite de ceia, é noite de nós nos arrependermos, nós mudarmos o contexto, mudarmos toda a situação. É necessário? Sim, é necessário, porque nós vamos nos humilhar diante de Deus e Ele vai nos exaltar ao seu tempo. Você entende que é melhor que as outras pessoas, não precisa de ajuda, sabe chegar sozinho. Não, pastor, pode deixar que aqui eu sei tudo. Como é que faz? Queridos, ninguém é tão sábio que não possa aprender mais. Ninguém sabe tudo que não pode aprender mais. A gente vê isso muito na educação secular, mas isso serve em todas as áreas das nossas vidas. Então, quando alguém vem te exortar, vem te passar alguma situação, sim, o que eu posso fazer é você colocar sempre a honra diante de Deus. Você pode sim fazer um bom pão, uma comida boa, um churrasco bom, pode, mas o nome a ser exaltado é o dele. A gente sempre pode aprender mais. Há um tempo atrás, eu acho que foi no retiro ou aqui no culto mesmo, eu dei a receita do meu churrasco. Tem gente que me tira o sarro até hoje disso. Eu tenho uma receita de um churrasco e ele é razoavelmente bom, é um bom churrasco. Sabe qual que é a receita? Antes de começar a temperar, Senhor, põe a tua mão sobre essa carne, sobre os ingredientes, e que o teu nome seja honrado e glorificado. Prepara o fogo, prepara o tempero, o tipo da carne. Queridos, na maioria das vezes fica bom. Você está entendendo? E se alguém chegar, ó, você pode fazer assim, você pode acender assim. Vamos conversar, me ajuda mesmo. Isso é o que? Você tem um coração humilde, pronto para ouvir, porque eu não sei toda a verdade. Eu não sou dono da verdade absoluta. O problema é que as pessoas às vezes entendem que é dono da verdade absoluta, e se você fala alguma coisa diferente, o que faz? Biquinho. Tinha até um personagem, né? Magoei. Né? Aí está magoado, tomando ceia, derrapando na vida, não sabe por que não cresce. A gente precisa estar aberto para o novo, aberto para as coisas novas. Como eu disse aqui, a gente tem muito que aprender. Em Deus nem se fala, é infinitamente mais do que a gente pode ler através disso. Não se gabe se você eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Glória a Deus por isso, meu irmão, glória a Deus. Mas tem muito para você aprender, muito para eu e você aprendemos. Então vamos aprender junto. Eu não sou dono da verdade, você também não é dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Vamos a Ele buscar. E falo para você, é inesgotável a sabedoria que tem ali. É inesgotável. Por isso, como você reage diante de uma situação dessa? Não, assim não. Assim não é. Sonda o teu coração em nome de Jesus, né? Fazendo aquela piadinha gospel, trazendo para o gospel, né? Quer ensinar o pastor a fazer o culto, né? O pessoal fala lá que quer ensinar o padre a fazer a missa, né? Aqui a gente já fez uma versão gospel. Então não tem ninguém melhor que ninguém aqui, amém?
sempre tem uma justificativa. Diante da situação errada, Marcelo, sempre tem justificativa. A Mariana diz algo que é muito interessante. As crianças lá em casa ouvem muito isso. Quem é forte em desculpas é fraco em arrependimento. Porque coloca desculpa em tudo. Ele não põe e fala assim: é verdade, está errado, eu posso melhorar aqui, eu posso fazer aqui. Mas não, aconteceu assim por conta disso, por conta daquilo, porque a carne, porque isso, porque aquilo, porque o irmão fez isso. Cara, a gente tem uma lição no Homem ao Máximo que diz assim, ela é bem clara, ela fala assim, a transferência de responsabilidade acaba aqui. Porque eu e você, como homem, nós precisamos chamar a responsabilidade para nós, como cabeça de casa, falar: acabou. Se minha casa estava torta até agora, a responsabilidade é minha. Eu vou botar ela no trilho. Eu vou colocar ela no trilho, porque o Senhor é comigo. Ele me colocou como cabeça e não como cauda, e as coisas vão acontecer dessa forma. Amém? Amém? Então, eu preciso chamar a responsabilidade, sim. Chega de desculpa. Quem é muito de desculpa é ruim de arrependimento. É um sinal de pessoa orgulhosa, de soberba, que não pode ser tocado, que não pode acrescentar algo. Pessoas que precisam ser reconhecidas publicamente. Ai, magoei. O pessoal do encontro foi lá, ninguém falou meu nome. Fiquei lá limpando o banheiro, fiquei lá fazendo isso e aquilo. Meu irmão, se você fez para homem, você fez errado. Não vá no próximo. Você tem que fazer para Deus e para que o nome dele seja honrado e glorificado. Se ficou dodói porque não subiu aqui em cima, porque não falaram o seu nome, está errado. Soberba, orgulho, precisa mudar. As pessoas querem palco, não querem altar. Chega disso. Por quê? Porque esse orgulho, querendo se aparecer, queridos, tudo está ligado, engruvinhado, entrelaçado com orgulho, com soberba. Isso vai cair em nome de Jesus, e vai começar comigo, vai começar com cada um de vocês aqui, identificando essas situações, se arrependendo e deixando para que Deus faça. A gente precisa se humilhar. Quantas famílias estão morrendo? Famílias, casais estão morrendo porque não procuram ajuda. Sabe o que a gente ouve em gabinete muitas vezes? Não fala com meu esposo que eu estou falando com você, porque ele não quer, ele não aceita isso. Orgulho. De não querer dar o braço a torcer e falar assim: eu preciso de ajuda. Por quê? Porque ele é o dono da verdade, porque ela é a dona da verdade. E a gente acabou de falar aqui, ninguém é dono da verdade absoluta. A gente precisa entrar assim, intervir. Aquela frase do mundo que diz que em casamento não se mete a colher. Queridos, chame sim pessoas da sua confiança, chame a sua liderança, chame os pastores para ajudar sim, mas não deixe chegar a ponto que seja irreversível. Principalmente na relação de homem e mulher, do casal, do cônjuge. Queridos, palavras lançadas não voltam. E aí que há machucadura, aí que há feridas. Situações que deveriam ser tratadas, não, eu estou bem. Não preciso de ajuda. Não vai incomodar o pastor, não vai incomodar o líder, não vai incomodar aquilo. Orgulho, e isso precisa cair. Você precisa sim, a gente ensina isso muitas vezes, e aqui não é diferente. Ensina assim que você precisa andar sozinho, mas na hora certa, peça ajuda. Peça ajuda. Ora comigo, fala. Às vezes você não precisa falar nada, queridos. Às vezes você não está pronto para abrir, mas chama, ora comigo. Chama para dar de braço com você. Esses dias teve uma visão aqui dentro do altar, que eles avançavam quando um estava grudado no braço do outro, e junto todo mundo avançava. Agora o cara quer andar sozinho. Ele é dono da verdade, ele é o Superman, ele é o homem de ferro, né? Não vai rolar. Essa autossuficiência não vai rolar. E geralmente essa autossuficiência está ligada a esse outro ponto. A imagem é mais importante. Como assim, pastor? A imagem é mais importante. O que os outros pensam é mais importante. Eu vou ali na frente falar para Deus restaurar o meu altar? Eu sou líder de Emaús.
Eu vou aqui na frente para Deus me restaurar, para mim ter oração todo dia, para me ceiar todos os dias? Eu vou fazer isso? Não, o que a pessoa vai achar de mim? E quando eu estava meditando nisso, sabe o que Deus falou para mim? Sepulcro caiado. Apocalipse 3:1. Você tem forma de estar vivo, mas está morto. Porque está de fachada. Está de Facebook. Facebook está tudo bom, né? Todo mundo rindo, todo mundo dando risada, todo mundo, os melhores pratos, as melhores comidas, o melhor restaurante. Facebook é o lugar, é o Éden, né? E lá em casa, lá no secreto, lá nas quatro paredes, a situação com o cônjuge, como está? Está olhando olho no olho? Está podendo olhar olho no olho e falar assim, amor, eu estou com você. Ou tem que abaixar a cabeça porque não é de tanto pecado, de tanta situação pornográfica, de tanto olhar as pessoas na rua, as mulheres na rua, de tanto ficar ouvindo o homem na rua, ouvindo aquilo. Ah, pastor, mas eu não ouço em casa. Querido, não coloque a culpa nos outros, chama a responsabilidade para você. E aqui, muitas vezes a imagem é mais forte. A gente está lendo um livro de um curso, diz assim, homem que ele quer que os outros pensem que ele é. E o cara banca isso. Tem pessoa ganhando dinheiro com isso. O cara vai bancar um dinheiro para fazer a imagem do Neymar, né? Ele tem que ser o garoto propaganda, o bonzinho, o Facebook, todo mundo toma conta dele. E entre as quatro paredes, um guri rebelde que não tem limites. Estou certo? Ou é muito radical da minha parte? Mas ele tem uma imagem a zelar. Isso a gente está falando externo. E aqui dentro? Aqui dentro as pessoas estão com panca de líder, panca de título, mas sepulcro caiado. E por que isso? Por conta de orgulho, por conta de soberba. Queridos, isso não pode prevalecer mais sobre o nosso meio. Não pode prevalecer na minha vida, na sua vida. Não pode. Eu preciso me humilhar diante de Deus e buscar sim aquilo que eu preciso. As pessoas estão morrendo aí por causa de uma casca, para querer manter uma casca, uma fachada, uma carinha bonita. E aí você vai olhar o resultado disso tudo. São pessoas que não produzem. São pessoas infrutíferas. Porque o fruto, ele é gerado segundo a sua espécie. Se você é uma mentira, você vai gerar o quê? Se aqui dentro você chora, ai meu Deus, Deus é bom, mas lá em casa é pior que Jezabel. É pior que Acabe, o homem banana. Queridos, a gente precisa mudar tudo isso. Amém? Coração, você me ama? Tem ceia hoje, hein? Depois eu faço uma fila aqui para pedir perdão. Mas eu peço. Queridos, isso começou, volto a dizer, começou comigo. Eu não estou me isentando de nada, não. Deus falou comigo isso aqui, de como eu estava. E Ele sabe, nesse cantinho aqui, como eu chorei e me arrependi diante dEle. E Ele me presenteou abrindo os olhos para muitas situações que a gente tem olhado, visto. Eu não preciso forçar não, querido. As pessoas chegam para conversar, pastor, é isso, isso, isso. E aí, o que você acha? É orgulho. Sexta-feira a gente estava ministrando, o que é isso? Orgulho. É, pastor, a gente é orgulhoso. Mas, querido, isso é sério. Isso é sério. Não vai herdar o reino de Deus quem faz coisas semelhantes a essa. É obra da carne. E vou falar para você, não repreende. É obra da carne. O coração precisa se dobrar. Não é uma luta contra o diabo, é contra você mesmo. É você ir para o seu banheiro lá, olhar dentro do seu espelho e falar, esse orgulho vai cair, essa soberba vai cair. E decidir isso. Por que decidir? Porque muitas situações, queridos, precisam de atos, precisam de ações nesse sentido.
Autossuficiência a gente vê um monte. Não, ensaiar para quê? Não, para quê? Vamos lá e vamos fazer. Querido, isso aqui não está direcionado para ninguém, tá? Eu estou falando de ensaio aqui, entra um monte de gente. Entra louvor, entra teatro, entra dança, entra um monte de coisa. E eu não estou querendo direcionar para ninguém diante de Deus. Aqui é para nós. O exercício que nós estamos fazendo aqui é para você, pessoalmente, identificar o que precisa ser mudado, para que o nome dele seja exaltado. Para casa, a gente cantou aqui, a gente falou agora mesmo. Você não falou que a casa é dele? Você precisa morrer para ele entrar. Você precisa morrer para ele entrar. Precisa se humilhar, diante da potente mão do Senhor, para ao seu tempo ele te exaltar. Quer ter um ministério interessante, bom diante de Deus? Se exalta, se humilha, que ele vai te exaltar ao seu tempo. Por isso, queridos, a gente precisa, diante de tudo isso, a gente precisa resolver todas essas situações. Teria muito mais exemplos. Eu acho que a gente vai. Você já entendeu e com certeza o Espírito Santo já falou com você. Eu tenho certeza disso. Cristo nos orienta. Humilhai-vos. Abre aí Filipenses 2, capítulo 5. Filipenses 2, versos 5, vamos ler do 5 ao 8. Olha o que a palavra nos orienta aqui. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que Jesus fez? Se humilhou. Esse é o nosso caminho hoje. Esse é o que nós precisamos fazer hoje. Quando nos humilhamos, Ele nos dá a graça. Tiago 4,6 a gente leu. Ele nos dá a graça. A gente leu agora mesmo, Tiago 4,6. Querido, está fácil. A gente está vendo aqui, está muito claro tudo isso. Talvez hoje, e isso eu estou falando que aconteceu comigo, e isso pode estar acontecendo com você. Talvez hoje Deus está te alertando para você sair daqui ter uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo. Porque se Ele fala que Ele dá graça aos humildes, e Ele fala que os humildes serão exaltados ao tempo de Deus, queridos, talvez essa é a chave que faltava. Mas diante disso eu preciso o quê? Me humilhar, buscar a Deus, para que tenha algo bem sucedido diante de Deus. A gente tem um exemplo bem interessante na Bíblia, 2 reis muito próximos, Saul e Davi. Saul, a palavra diz que não existia homem tão formoso como Saul. A palavra diz que ele era muito bonito e não havia outro como ele. Ele era grande, forte. Consequentemente, talvez, né? Pode ser que rolava uma soberbinha aí, né? Pode ser por quê? Por causa do contexto a seguir. Quando ele era exortado, falando, não mandei você sacrificar. Não, mas o Senhor demorou. Bom de desculpa. Mas na verdade ele desobedeceu ali. Quando a gente lê 1 Pedro 5,7, humilhai-vos depois debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. A humilhação está ligada ao tempo de Deus. Sabe por quê? Porque quando está demorando, você quer fazer do seu jeito, você não precisa mais de Deus, né? Está demorando demais, eu vou fazer do meu jeito, da minha força. Peraí, Deus falou que ia me dar uma terra que emana leite e mel, mas eu vou por aqui, porque aí eu vou reajustando a situação até eu chegar lá. Sabe quando você vai chegar, meu irmão? Não vai chegar. Porque a palavra aqui,
que ao tempo dele ele vai te exaltar, mas para isso você tem que se humilhar. Davi, ele sabia que ia ser rei, ele já tinha sido ungido como rei. Ele tinha todas as situações ali. Saul queria matar ele. E se a gente abrir a parte jurídica aqui, tem bastante advogado aqui, alguns advogados aqui, você vai falar, não, pastor, é legítima defesa. Davi podia ter matado Saul. E ele teve 2 vezes a oportunidade. E uma das vezes, interessante, um dos que estavam com ele falava assim: rei, hoje o Senhor entregou na sua mão. Olha a palavra profética. Ele te entregou na tua mão, é hoje que você vai cravar o punhal nele. E aí, Davi, tenha um tempo. Eu vou humilhar diante de Deus e não vou tocar no ungido. E ao tempo de Deus, Davi foi colocado como rei. E você vê a genealogia de Jesus, o único chamado de rei Davi. Porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Saul era cheio das desculpas. Não deu certo ali, Deus não fala mais, e agora? Vou lá na feiticeira, vou chamar Samuel de volta. Vai pela conta própria, querendo fazer do jeito dele. Você está entendendo que a soberba, o orgulho está muito ligado a isso, queridos? Você está vendo em situações que podem acontecer quando a gente permite que isso entre nas nossas vidas? Por isso que hoje a gente precisa sair daqui liberto disso tudo em nome de Jesus. Qual foi o fim de Saul? Morreu, ele e seus filhos. O reinado acabou. Ele foi sim escolhido por Deus. Deus falou, vai lá, tal, filho de tal, vai lá, unge ele como rei. Ele tinha tudo para ser o rei, mas pisou na bola, porque muitas vezes feriu o orgulho dele. Não, o povo está aí, eu sou o rei, eu preciso tomar uma atitude. Ao invés de falar, não, eu tenho uma palavra, nós precisamos obedecer o velhinho Samuel. Não, mas eu sei fazer, manda vir um boi aqui que nós vamos sacrificar agora. E aí Deus chega e fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E a obediência está muito ligada a quão humilde nós somos. Porque na obediência eu preciso me humilhar sim e esperar o tempo de Deus. Na humilhação sim, me humilhando diante de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus, vou esperar o perfeito de Deus na minha vida, e não vou querer fazer as coisas pela minha vez, pela minha mão. Portanto, sempre a gente precisa se humilhar. Sempre servo. João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que você diminua para que Cristo cresça na sua vida. Quando a gente volta a falar aqui, né? Quando nós falamos de casa aqui, vem Senhor, faz casa na minha vida, eu preciso diminuir para que Ele venha crescer na minha vida. Isso é ser servo, é o coração de servir. Não, mas eu sou o bambambam, eu não posso pegar isso, eu não posso pegar uma vassoura, eu não posso fazer isso e aquilo. Queridos, orgulho, se humilha, seja servo. E outra coisa, faça de coração. Provérbios 4:23, acima de tudo guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque da mesma forma que tem a fachada, tem a parte Facebook, todo mundo acha que é aquilo, tem muita conversa, muita coisa de boca, mas o coração não é. O profeta nos alertou sobre isso. De que o povo louvava a Deus de boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Quando nesse momento que nós tivemos aqui, antes de começar a palavra, erguer as nossas mãos sim para Ele, se derramar diante dEle, e se humilhar, se colocar como servo de coração, não para que os outros vejam, não para que a pastora veja, que o pastor veja, que o meu líder veja, não, melhor nem ver, queridos, é melhor nem ver. Mas muitas vezes você quer polpa, você quer foto, quer elogios, então você não está fazendo para Deus. Porque você fazer para Deus e você vir aqui na calada da noite, ninguém está aqui, as câmeras estão desligadas e você faz o que você tem que fazer, o que Deus colocou no seu coração, se é limpar, se é pintar, se é reparar, seja o que for. E aí só comunica, ó, já fiz, não precisa pagar mais. Isso é você ser servo de coração, não só de palavras, de boca, de anúncios, não é isso.
Isso a gente ter sempre os outros como menor, como maior, como melhor. Filipenses 2:3 diz assim: nada faz por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere outros superiores a si mesmo. Meu irmão, você está acima de mim, o que eu posso te ajudar? Independente do título, independente de quanto tempo você está aqui, independente de tudo isso. E diante disso tudo, a gente precisa ser rápido. Eu disse ser rápido em se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, ninguém sabe. Por isso a gente precisa ser rápido em se arrepender e mudar. Não espere o encontro, não espere a ceia, não espere isso. Não, é imediato. Se colocar diante de Deus e sim, pedir perdão pela ofensa. E também quando ser ofendido. Geralmente a gente pensa que o perdão está só na boca de quem ofendeu, o ofensor. Mas não, queridos. Se eu fui ofendido e eu fiquei magoado, chateado, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Só que a soberba não permite. Não, ele me deu um tapa, ele precisa vir me pedir perdão. Estou magoado, mas ele tem que pedir perdão para mim. Você sabe que o irmão está de cara com você, mas você continua vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Desconsidera a palavra de Deus, onde ela diz que se você sabe que o irmão está de cara com você, você vai lá, peça perdão, larga a sua oferta de lado, faça isso, depois você vem ofertar. Desconsiderou a Bíblia. Então, queridos, esta é uma máxima no ministério que Jesus deixou para mim e para você: se humilhar. A gente viu muito sobre isso hoje. Antes a gente fez uma reflexão de situações onde a gente possa estar sendo orgulhoso ou soberbo. Mas a direção agora para o final, terminando essa ministração, é a gente se humilhar. Antes da ceia, uns dias antes da ceia, abre aí a sua Bíblia, João capítulo 13. Como aqui agora nós vamos cear daqui a pouco, 1 ou 2 dias antes da ceia, o Senhor fez isso, um dos maiores atos aí Ele ensinou os seus discípulos a serem humildes diante desse texto. Então diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabara de ceiar, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-lhes. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Verso 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos dei também de lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que eu, como em sempre vos fiz, façam-vos também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois vós, se as fizeres. Amém? Aqui, queridos, o ensinamento de Jesus foi muito claro.
eu e você, de se humilhar. A gente não vai fazer isso hoje, a gente não vai lavar pé de ninguém. Pelo menos Deus não deu essa direção. Mas aqui eu queria ressaltar isso. O que Jesus deixou para mim e para você. E se o Mestre fez isso, por que eu vou ser diferente? Você é melhor que Jesus? Não. Somos melhor que Jesus? Não. E se Ele fez isso, o que eu estou fazendo em relação a isso? Então, antes da ceia, é necessário a gente se humilhar, reconhecer os atos de orgulho e soberba, arrepender e decidir mudar essa situação. Amém? E a gente vai orar agora. Eu gostaria que o Ministério de Louvor subisse. É hora de se arrepender. É hora de se humilhar sobre a potente mão do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Antes da gente começar a orar, você que ora no Espírito, abre a sua boca. Começa a orar no Espírito. O Senhor vai trazer arrependimento genuíno. Isso é para todos. O Ministério de Louvor não precisa cantar nada agora. Pode sim tocar, mas deixa a boca livre para orar no Espírito. Porque eu creio que o pastor Maurício disse aqui, é uma palavra para toda a igreja. Você tem errado? Em que área você tem sido soberbo, orgulhoso, prepotente? Tudo isso se opõe à humildade que Deus nos pede nessa noite. É tempo de se arrepender. Comece a orar.
Cada situação dessa tem nome, tem hora, tem lugar. Começa a buscar o arrependimento. Se você entende que precisa vir aqui para frente, você é livre. Muitas vezes a humilhação precisa de atos. De você dizer para você mesmo: eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu quero é cura. Eu quero é cura. Você que entende, que fez sentido isso, e hoje vai tomar a coragem de mudar o contexto da tua vida, não importando o que as pessoas vão pensar de você. Diante de Deus, querido, não é diante do altar, diante do homem aqui não, é diante dele. No mínimo era para estar todo mundo de joelho. Alguma área o Senhor falou com você, alguma situação o Senhor falou com você. Mulheres dentro de casa não deixam o homem ser o que precisam ser, soberba. Ah, mas ele não sabe fazer, soberba. Não permita sair daqui do jeito que você entrou. Não importe o que as pessoas vão pensar de você, queridos. Não importe com isso. Fazem isso por soberba, por orgulho, por achar que sabe tudo. Minha mãe não sabe como faz, o meu pai não sabe como faz. Orgulho. Pessoas que não compram o projeto da igreja. Soberba. A verdade não está só com você. Se humilha. Se arrepende. Hoje é noite de ceia. É noite de você se limpar. É noite de você se esvaziar. Muitos casais não avançam. Muitos casais não avançam por conta de soberba. Não preciso de ajuda. O meu marido
marido não sabe como faz, a minha esposa não sabe como faz. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.